Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, estamos de volta para mais uma edição do programa Política Local, o programa de análise da atividade política da semana numa perspectiva autárquica ou municipal, com três autarcas: Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Temos aqui vários temas em agenda para a edição de hoje: a demolição do bairro clandestino da Penajóia, no Monte da Caparica, no concelho de Almada. Neste concelho também, a Popular FM e o Setubalense concluíram o ciclo de entrevistas aos vários eleitos do Executivo Municipal de balanço deste mandato, com a entrevista à Presidente da Câmara, Inês de Medeiros. Em Setúbal foi aprovada pela Assembleia Municipal a taxa turística, é o primeiro município a aprovar esta taxa, que já existe noutras cidades do país. E, por fim, temos sobre as autárquicas 2025, o Partido Livre lançou um desafio para um entendimento à esquerda. O PSCP diz que é impossível. E hoje, dia em que estamos a gravar, quinta-feira, é dia de eleições locais para o Partido Socialista, nas diversas concelhias. Em Almada, por exemplo, à hora que gravamos ainda não são conhecidos os resultados, mas teremos uma certeza: Ivan Gonçalves, que é membro do nosso programa, é candidato único, será reeleito presidente da Conselhia. Guardaremos este tema das eleições locais do PS para o próximo programa. E iríamos começar com o primeiro tema que referi, a demolição no bairro da Penajóia, e começava por Nuno Matias. O setubalense tem acompanhado este caso e noticiou que as demolições poderiam começar a partir de dia 10 de julho, que é o dia em que termina o prazo que o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana deu aos moradores para abandonarem as casas. Entretanto, a Câmara Municipal, através da Presidente da Câmara, Inês de Medeiros, teve a oportunidade de dizer que a responsabilidade é toda do IRU, que é proprietário dos terrenos e que foi alertado várias vezes pelo município e não travou as construções clandestinas naqueles terrenos. E, entretanto, ficámos a saber também que não havia, nem há ainda, nenhum plano de realojamento para acautelar alguma situação que careça de apoio a alguma família. A Segurança Social desconhecia o problema e agora, nos últimos dias, é que o IRU fez saber que convocou as outras duas entidades públicas, a Segurança Social e o município de Almada, para uma reunião para tentar articular a intervenção pública neste caso. Inicialmente, o IRU dizia que o realojamento não é com o Instituto, é da competência de outras entidades que têm essa responsabilidade, e referia-se naturalmente à Segurança Social e à autarquia. Como disse, ia começar pelo Nuno Matias. Como é que vê este caso, a forma como está a ser processada esta operação e a intervenção das diversas entidades sobre esta matéria? Bom, em primeiro lugar, muito bom dia, Francisco, muito bom dia, Manuel, bom dia, Ivan, e a todos os nossos ouvintes. É sempre um gosto estar aqui convosco. Bom, aquilo que eu vejo é com preocupação em relação a toda esta situação, mas, sobretudo, uma reflexão que se impõe para que, de uma vez por todas, este tipo de territórios não permitam que este tipo de bairros clandestinos cresçam sem que exista uma fiscalização e uma intervenção atempada. Neste caso, foi em território da responsabilidade direta do IRU e, portanto, com uma esfera de responsabilidade direta de um organismo da administração central, mas também há territórios, sejamos honestos, em Almada como noutros concelhos, que são da responsabilidade da Câmara ou das câmaras, e que também acontece este fenómeno, e em Almada ainda existem. Eu recordo-me logo à cabeça das Terras da Costa e também do Segundo Torrão.
E aí, mesmo que o segundo rão seja um terreno privado, as terras da costa já não o são. E aí, quer a autarquia, quer todos os organismos públicos com responsabilidades, têm que ter aqui uma política de fiscalização dos territórios que não permitam que exista este tipo de movimentos concertados, porque na realidade, vamos lá ver, todos nós somos sensíveis, somos seres humanos, temos família, percebemos o problema social das pessoas, mas também percebemos quando há aqui movimentos organizados de tentar fixar populações com razão social, com certamente necessidade de apoios. Eu percebi também muitos deles que vieram de outros países para se fixar em Portugal à procura das suas oportunidades. Isso tem razões sociais que qualquer cidadão e qualquer ser humano percebe e é sensível, mas isso não permite que depois as autarquias e o Estado Central, nos seus organismos responsáveis por este setor, não tenham que ter aqui uma intervenção no território que não permitam que estas situações aconteçam, porque depois parece que há aqui uma beneficiação dos infratores, em que mesmo que seja por razões sociais atendíveis, há aqui necessariamente uma tentativa de aproveitamento para tentar-se posteriormente reivindicar apoios e reivindicar habitações sociais. E se é certo que é natural que haja uma política social de apoio a quem precisa, já me parece menos correto, e isso inclui-me apenas a mim, mas acho que enquanto cidadão, muitos cidadãos partilharão desta minha visão, não me parece correto que se permita que estes bairros floresçam sem intervenção e sem fiscalização e depois não se intervenha para evitar que eles cresçam e para que depois chegue a um ponto onde, como neste caso acontece, estamos a falar de 160 agregados que necessariamente estarão a reivindicar 160 habitações ao IRU. E, portanto, isso parece-me que há aqui toda uma reflexão que tem que ser feita. Eu já defendo, e o próprio PSD já defende há muitos anos, que a única forma de conter estes bairros foi, como noutros municípios fizeram, ter uma política ativa de fiscalização permanente e de monitorização do espaço territorial, seja ou não seja responsabilidade do município, e ter equipas de demolição para evitar que a seguir à primeira casa apareça a segunda, a 10ª, a 30ª, a 40ª, porque sem prejuízo de nós, voltando um pouco atrás, sermos sensíveis às questões sociais, também temos que ser sensíveis à necessidade do Estado se organizar e não permitir que exista algum movimento menos espontâneo e de necessidade social menos sensível, e que haja aqui alguma organização que procura criar factos consumados para pedir apoios sociais, quando os apoios sociais, infelizmente, não conseguem chegar a todo lado. E eu faço só aqui o exemplo de Almada, onde temos centenas de pessoas em lista de espera para terem habitações sociais, muitos casos dramáticos, situações de realmente problemas sociais graves, à espera há muitos anos, e por isso, necessariamente, haver este tipo de movimentos mais organizados e menos espontâneos, sem que exista a fiscalização, gera o aparecimento destes bairros que depois, perante realidades que procuram depois criar algum alarme na denúncia de eventuais situações de desalojamento, acabam por criar um problema que gera um alarme e necessariamente estamos a falar de famílias que não deixam de ter crianças, não deixam de ter idosos, não deixam também de precisar desse apoio, nada a dizer. Agora não pode nascer de um problema que passa muito por falta de fiscalização de quem tem responsabilidades e começa nas câmaras, acaba nos organismos públicos da área da habitação, e que, se não tiverem esta estratégia consecutiva, dissuasora, que evite que estes bairros apareçam, necessariamente passamos a ser um foco de atração para que necessariamente alguém tente aproveitar-se do sistema para depois reivindicar apoios sociais, quando há outros que já estão há muito tempo à espera e necessariamente também têm que ser apoiados. E sabendo nós que vivemos numa sociedade com recursos limitados, nós não podemos estar à espera que toda e qualquer situação tenha resposta imediata, ou que, se continuamos a deixar avolumar esta situação, alguma vez o Estado
seja a nível local, seja a nível central, tenha capacidade de resposta. Manuel Pisco, no seu caso, consegue identificar aqui quem é que tem a responsabilidade da situação a que chegou este bairro clandestino, ou, tal como Nuno Matias, quer ir antes por esse discurso cauteloso de não apontar responsabilidade especificamente a ninguém, embora as tenha distribuído pelo município e pelas entidades públicas, neste caso pelo IRU? Bom dia a todos. Olha, isto quando as coisas que são de todos às vezes não são de ninguém, e no outro face da moeda, as responsabilidades que não se imputam a ninguém acabam por ser de todos. Mas o que eu me parece é que não podemos ver isto na perspectiva da fiscalização, como se, havendo fiscalização, seja municipal, seja do IRU, seja policial, seja o que for, havendo fiscalização deixava de haver bares da lata ou bares clandestinos. Porquê? Porque eu não acredito, e julgo que ninguém de bom senso acredita, que as pessoas que estão num bairro é só porque andam à espera de subsídios, é para ganharem subsídios. Eu não acredito que quem tenha posses mínimas para viver numa casa normal, pagar o arrendamento de uma casa, prefira ir viver para um bar da lata, para uma casa feita de tapumes e de chapas e de coisas dessas. Eu isto não acredito. As pessoas não estão naquela situação porque optam por estar naquela situação em vez de estar a pagar uma renda se pudessem pagar a renda. Se fôssemos para fiscalização, muito bem, então ninguém se deixa-se constituir nenhum bar clandestino, umas casas clandestinas, nenhumas casas abarracadas, nenhum bar da lata, não se deixa fazer isso. Para onde é que as pessoas vão? Vão para debaixo da ponte? Vão para as portas das câmaras? Vão para as portas do Ministério dormir? Para onde é que as pessoas vão? É que as pessoas existem. Se nós queremos discutir esta questão, é perguntar-nos por que razão, por carga d'água, é que foram afetados as centenas de milhões de euros que foram ao PRR de habitação. Não é para resolver um problema de habitação com uma componente forte de habitação acessível às pessoas com menos rendimentos? Acho que é. Agora, as coisas não têm sido feitas, e têm sido feitas sempre de um modo mais centralista possível. O IRU diz que não. Olha ver, terreno é do IRU. Isso acontece, em Setúbal também aconteceu isso, também acontece. E só houve solução quando houve comprometimento de todos. Câmara, IRU, Segurança Social. E quando primeiro se arranjou modo de realojar as pessoas. Depois, então, deitou-se o bar abaixo. Estou-me a lembrar do caso da Quinta da Parvoíce, que é o mais recente. Mas andou-se muito tempo também a empurrar para a Câmara, a empurrar, pronto, como se a solução fosse a fiscalização da Câmara ou a fiscalização policial. Não é nada disso. Os casos sociais existem, estão lá. Se não estiverem naquele bairro, estão noutro sítio qualquer. Ou então vão para debaixo da ponta. É isso que queremos. Temos que pegar no assunto com pés e cabeça. Qual é o inventário que temos de necessidades de habitação para pessoas sem meios próprios, sem meios, sem rendimentos próprios para arrendar a uma casa ou comprar a uma casa? Nós temos de ter esse inventário. Só que ninguém a nível central o vai fazer. Não é o IRU que o vai fazer. O IRU comporta-se como um proprietário de terrenos que os quer rentabilizar ou vender ou gerir, pronto. Agora, depois a questão social, isso a Câmara que trata disso, ou a Segurança Social que trata disso. Tem que haver entendimento de todos, não é? Tem que haver entendimento. Agora, a perspectiva fiscalista, na fiscalização, não resolve absolutamente nada. Há um problema social e há um problema que se tem vindo a agravar, apesar do PRR de habitação. O PRR, se for inteiramente cumprido, que está a ser difícil de concluir ou de aceitar que se venha a acontecer no prazo que está previsto, até 2026, é muito difícil de perceber que ele venha a ser cumprido. Mas porque as casas não se fazem de um mês para o outro, não é? Com os procedimentos burocráticos todos de lançar concursos, dos concursos depois que ficam desertos por causa do aumento dos preços dos materiais, da mão de obra nunca aumenta, essa pouco aumenta ou quase nunca, mas os materiais aumentam sempre, depois são sempre muito inflacionadas as margens de todos os intervenientes na construção civil, e portanto quando se foram lançadas as obras que são dados esses processos depois às câmaras para
para fazer desenvolver os procedimentos de contratação pública, depois quando se vai ver já não são esses preços e o governo diz, não, mas eu só tenho este dinheiro, agora se quiserem pagar mais, paguem vocês, eu só tenho X por metro quadrado, agora se quiserem pagar mais, pagam vocês. E o PRR, a habitação, está cheio destes problemas, não é? Está cheio destas situações que não estão bem geridas, não é? Agora, estes casos dos bairros sociais e dos sem-abrigo é uma situação, nós temos, já tenho dito isso muitas vezes, nós temos uma situação que não temos nenhuma grande riqueza, nenhuma riqueza nem do país, nem per capita, por aí além. Mas temos os meios mais que suficientes para resolver os problemas do sem-abrigo e da falta de habitação digna, mínima, para quem dela necessite por falta de rendimentos próprios. O país tem meios para isso. Falta é a aposta pública na habitação. Isto não tem volta a dar. Pretender que seja o irresponsabilizado, que é um instituto público nacional, não tem nenhum contacto local com uma região, ou com um conjunto de municípios, ou com o município, ou com as suas populações. Não há contacto. Os problemas para eles são todos abstratos. Os institutos nacionais tratam os casos locais como coisas abstratas. Não têm contacto humano com elas. Então quem é que tem? A Segurança Social, que também não tem uma estrutura, não tem estrutura nenhuma que se diga, benza de Deus, que consiga ter o contacto. Mas, enfim, há um grande esforço da Segurança Social para se manter em contacto, e as câmaras sabem disso, e ainda assim é com quem vão conseguindo trabalhar. Mas quando metem institutos nacionais, como por acaso agora da habitação, o IRU, as coisas perdem-se um bocado e as coisas são feitas, passam-se anos e as situações de acumulação destes bairros da lata, bairros de clandestinos, vai-se acumulando outra vez com alguma facilidade. Este país só tem, nos últimos meio século, desde há 40 anos que houve uma aposta de investimento público na habitação. Só voltou a haver agora com o PRR. E a gente entretém-se, os partidos a acusarem-se uns aos outros nas autarquias, o que é que tu fizeste na habitação, tu não fizeste nada. Os autarquias só podem fazer alguma coisa na habitação quando houver dinheiro do Estado afeto ao problema da habitação, à construção de casas que sejam acessíveis às pessoas, que sejam desalojadas primeiro dos bairros clandestinos, sejam alojadas em condições a que possam eles contribuir com aquilo que podem, não é? E depois então limpam-se esses bairros da lata. Mas enquanto não encaramos o problema social da falta de habitação, para a classe média já é um problema que nos últimos anos então agravou-se outra vez e estamos numa situação terrível, não é? Comprar casa para uma família jovem, a gente andamos aqui a fingir que mitigamos o problema, que resolvemos com isenções até aos 35 anos de IMT ou de coisas desse tipo. Não resolve o problema da habitação, porque os preços são especulativos. Nós temos os preços que são especulativos da habitação que está disponível no mercado. Os jovens não conseguem comprar e aqueles que têm rendimentos mais inferiores, que em alguns casos dependem de algum subsídio da Segurança Social, outros não têm subsídio nenhum, não conseguem nunca ter habitação. Portanto, o problema tem que ser visto de alto a baixo. De alto a baixo e ligando a gestão nacional dos fundos para investir em habitação, agora os que há, o PRR Habitação, ligando isso às necessidades locais no terreno. E isso, foi por isso que o Governo estabeleceu um plano com estratégias locais de habitação. Cada município devia fazer a sua estratégia local de habitação. Na estratégia local de habitação da Almada deve haver a solução prevista, não é? A solução prevista para o realojamento dos tais habitantes do bairro da Penajóia ou de outros bairros, através de investimento em construção pública, que as pessoas depois possam ser alojadas e possam participar na medida dos rendimentos que têm. Com certeza que a estratégia local de habitação da Almada há de ter contemplado essas situações, porque tinha que inventariar as necessidades, como todos os outros municípios, não é? Agora, depois isso é para ser coberto pelo PRR Habitação. Mas as coisas parece que não estão a correr lá muito bem e depois voltam-nos aqui a saltar, como cogumelos, estes casos aqui e ali. No Seixal avançou-se muito, em Setúbal está-se a avançar também e arrancou-se com construção, mas não nego que município a município, provavelmente são os municípios mais populosos, junto nas áreas metropolitanas, e é que estão os grandes problemas, não é? A área metropolitana de Lisboa e do Porto é nesses municípios onde se concentra a população que atrai estes centros à procura de uma oportunidade de vida, ou de trabalho, ou juntando-se a familiares que já cá vieram, que emigraram, mais clandestinos, menos clandestinos, mas estão cá, existem e tem que haver uma solução social
para estas coisas. Não é um problema de propriedade que são terrenos do Iru, o Iru que trata. É social, o Iru não quer saber. Então, a Segurança Social que trata. A Segurança Social, mas isto também tem que ser com a ajuda da Câmara. Mas, então, e a Câmara tem competências no âmbito social. Então, o que resolve a Câmara não pode ser um jogo de empurra. Portanto, tem que haver uma estratégia. E acho que o que é correto é fez-se um levantamento através da estratégia local de habitação. Com certeza que as necessidades estão inventariadas, não é? E não basta na estratégia de inventariar necessidades, também é preciso inventariar as soluções. Com certeza que elas estão também identificadas. Todas elas para quê? Para serem cobertas com o investimento do PRR. E aí parece-me que as coisas estão a rodar em marcha muito lenta, não é? E, portanto, qualquer caso que apareça, parece um caso que nunca mais se resolve, mas eles vão resolver. Eu falei há pouco do caso do bairro da Quinta da Parvoíce, mas esse foi antes do PRR. Foi só resolvido com a intervenção da Câmara, da Segurança Social e do Iru. Portanto, foi preciso muito empurrão, foi preciso a Câmara tomar muitas insistências, tomar iniciativa, insistir, até que se conseguiu uma solução antes do PRR, de primeiro alojar aquelas famílias inventariadas, identificadas o número de pessoas, primeiro alojá-los, umas por conta, é verdade que umas foi por conta da Segurança Social, encargos da Segurança Social, outras foi do município, houve repartição de encargos, mas primeiro alojaram-se e depois arrasou-se o bairro e trata-se de impedir que eles para lá vão. Agora, só fiscalizar não quer dizer que as pessoas desapareçam. Por haver uma fiscalização, não constrói aqui uma barraca, se a constrói ali, a pessoa vai ver para o outro lado qualquer, noutra barraca, ou debaixo da ponte, ou debaixo de uma casa, na porta de uma casa qualquer, não é? Portanto, há um problema social sério, temos meios financeiros para resolver, é preciso atacá-lo de frente, e de uma forma estruturada, e não é um problema igual em toda a parte do país. É um problema nas grandes urbes, não é? À volta nos concelhos limítrofes das áreas metropolitanas, do Porto e de Lisboa. Portanto, este problema pode ser resolvido e deve ser resolvido. Agora, é preciso que haja uma mobilização política para isso. Em vez de andarmos aqui a jogar com opções ideológicas. Eles querem subsídios e a gente não está cá para estar a gastar dinheiro em subsídios porque eles são oportunistas. Ninguém pede por oportunismo. Enfim, não podemos ter esse tipo de perspectiva. As pessoas pedem por necessidade, quando têm necessidade. A oportunidade de falar um pouco mais à frente, Manuel. Ivan Gonçalves, eu há pouco estava no início do programa a dizer que a gravação que estamos a fazer era na quinta-feira, mas é na sexta, enganei-me, peço desculpa aos ouvintes, a gravação é na sexta, mas a informação que dei mantém-se. A esta hora que gravamos ainda não são conhecidos os resultados das eleições locais nas concelhias do Partido Socialista, por exemplo, em Almada, mas sabemos que Ivan Gonçalves é candidato único, portanto deve ser reeleito líder da Conselhia de Almada do Partido Socialista. Ivan Gonçalves, relativamente às demolições no bairro da Penajóia e às responsabilidades de cada entidade, a Presidente da Câmara, Inês Medeiros, sublinhou que a autarquia não estava a planear nenhum realojamento para aquele caso, porque os realojamentos estão planeados, existe a estratégia local de habitação, e a pergunta que lhe fazia era precisamente essa: como é que é possível haver um caso destes que não está no âmbito da estratégia local de habitação, que foi aprovada ainda não há muitos anos, por um lado, e por outro lado, a Câmara diz que a responsabilidade é do Iru, porque os proprietários do terreno, o proprietário é este Instituto Público. Mas a Câmara também tem poderes sobre as construções, designadamente o poder de embargar as obras. Como é que chegamos aqui? No seu entender, como é que isto é possível? Bom, antes de mais, muito boa noite a todos. Estamos a gravar, como o Francisco também já disse, na véspera deste sábado, portanto quero também cumprimentar-vos a todos. Bom, eu acho que, antes de mais, é preciso perceber de que é que estamos aqui a falar, neste caso em concreto. Este é um caso que tem crescido, a construção de habitações ilegais na Penajóia tem crescido de uma forma muito evidente nos últimos anos, e não é algo para o qual a Câmara não tenha alertado durante muito tempo e no qual não tenha existido os contactos com o Iru, no sentido de que esta situação deva ser travada. Porque o pior que nós podemos fazer é, quando percebemos que há construção de habitação ilegal
e habitação que não cumpre as regras, não agirmos. E, portanto, aquilo que a Câmara tentou e tem tentado fazer é dar resposta a este problema. E houve aqui, de facto, alguma inação. E, portanto, um problema que cresceu aos olhos de todos. A informação que eu tenho, e a informação que nós temos também, é que a Câmara fez todos os esforços no sentido de que esta construção fosse travada. Mas eu quero também dizer que nós não podemos olhar para este problema de forma isolada. Eu concordo em parte com aquilo que o Manuel Pisco foi dizendo, não concordo com tudo, mas, e também com aquilo que o Nuno Matias foi dizendo, mas há aqui um ponto que me parece que é fundamental e que nós não devemos esquecer. Nós vivemos uma crise habitacional muito forte, em especial nas áreas urbanas. E aquilo que os poderes públicos têm que fazer é tomar medidas para diminuir essa crise habitacional, porque é ela que está na origem de toda esta pressão. É o facto das pessoas não terem casas a preço acessível, não poderem ter, no fundo, cumprir aquilo que é o seu direito, é um direito que está previsto na Constituição Portuguesa, que exista uma habitação digna para todos. E isso também é preciso ser dito. O anterior governo tomou medidas para que nós pudéssemos atacar o problema da habitação, que não se resolve em pouco tempo, que não se resolve em semanas, em meses, é algo estrutural. Aquilo que se procurou fazer foi colocar mais casas no mercado, em especial casas para arrendar, e com isso fazer baixar os preços, aumentar o estoque de oferta e isso ter um efeito no preço das casas para arrendar. E esse caminho estava a ser seguido e estava a ter resultados. A verdade é essa. E fala-se pouco disso, é que estava a ter resultados. O número de casas que estava disponível para arrendar aumentou bastante na fase final do novo governo. A verdade é que este novo governo, as medidas que tem anunciado e que tem demonstrado, é precisamente o contrário, é a reversão daquilo que estava a ser feito. É uma política de desregulação e de liberalização, por exemplo, no acesso ao alojamento local, é uma política de liberalização na questão das rendas e da proteção dos mais vulneráveis, e é óbvio que eu, se me pergunto, acho que isto vai ter consequências ainda mais nefastas do que aquelas que está a ter. Sendo certo, a culpa não é a culpa da crise habitacional que se vive nas grandes metrópoles da Europa, não é deste governo, não era do anterior e não é deste. Agora é preciso haver políticas públicas que lhe deem e que tentem mitigar. Agora, por outro lado, é óbvio que é preciso fazer cumprir a lei. Nós não podemos, como eu já disse há pouco, ter habitações que estão a ser construídas e não fazer nada sobre isso, porque isso, em última análise, é penalizar os cidadãos que cumprem. Os cidadãos, quando querem construir uma casa, que são detentores de um terreno, por exemplo, seguem os processos de acordo com os regulamentos e com a legislação em vigor. Eu, por acaso, visitei o local há poucas semanas, há pouco tempo, e aquilo que constatei são casas a ser construídas, mas a ser construídas de um modo, eu diria até bastante profissional. Nós estamos a falar de famílias que ali chegaram e claro que também há esses casos e que estão a construir as suas casas. Não, são coisas já com algum nível de sofisticação e de profissionalismo, aos quais os poderes públicos têm que dar resposta, têm que impedir, porque deixar que o problema alastre é inconcebível e se não é atacado logo no início, ou seja, se este problema não é denunciado e se os poderes públicos não atuam, e aqui, enfim, não interessa muito, acho que, obviamente, a Câmara tem que fazer pressionar o IRU, que é o dono do terreno, para que cumpra a sua função. Obviamente que também há uma vertente da qual a Câmara não se irá desresponsabilizar, que é a questão social no município de Almada, é o facto de existirem pessoas que precisam de ter habitação e, obviamente, que esses mecanismos, dentro daquilo que são as capacidades do município, tal como nos outros municípios, estão a ser dadas respostas que são, repito, hoje muito, muito difíceis. E em muito poucos concelhos do distrito é tão difícil como em Almada, porque Almada é dos concelhos do distrito que tem maior pressão urbanística, onde o preço das casas é mais alto e tudo mais. E, portanto, mas o que não pode também ser feito, e acho que isso também estamos todos de acordo, ou espero que estejamos todos de acordo, é deixar que as situações ilegais cresçam e se eternizem, porque isso o que vai fazer é com que exista a criação de novos complexos habitacionais, se assim quisermos chamar, e que depois a sua resolução é muito mais difícil, porque a partir daí já existem pessoas que são ali residentes e, portanto, a partir do momento em que as pessoas lá estão residentes, as coisas são, obviamente, muito mais
difíceis, mas não é esse o caso de todas estas casas que estão aqui em questão, segundo também a informação que temos. Ou seja, há ali muitas habitações que nem sequer são habitadas, estão a ser construídas neste momento, e essas têm que existir uma ação forte, até dissuasora. Aqui não tenho grandes dúvidas quanto a isso. Sem esquecer, obviamente, que os poderes públicos têm que resolver a questão da crise habitacional, têm que trabalhar para isso, e há respostas que têm que ser dadas, quer pelo Estado Central, quer pelos municípios, e o Estado Central tem que ser solidário também com os municípios, porque obviamente os municípios não têm meios para resolver este problema por si só. Até porque, só para terminar, alguém pode constrói uma habitação no município, e se não, como dizia o Manuel Pisco muito bem há pouco, se não constrói no município ao lado, e estamos a falar apenas de centenas de metros ao lado, quer dizer, não há fronteiras definidas entre os municípios, portanto, isso é um problema de todos. Sim, Ivan Gonçalves, sem prejuízo de ainda dizermos mais alguma coisa sobre este tema, eu ia começar uma segunda ronda sobre o novo tema, a entrevista de Inês Medeiros à Popular FM e ao Setubalense, porque também se mistura aqui com este tema da habitação, e começava precisamente nesta temática por Manuel Pisco. Uma das coisas que Inês Medeiros diz é que neste mandato foi feita a regularização das rendas nos bairros municipais, com uma crítica explícita à gestão CDU anterior, que diz diz a Presidente da Câmara, que havia rendas em Almada que eram de apenas alguns cêntimos, €1, e que classifica como rendas absurdas. Este é um tema que já referimos aqui, da situação nos bairros sociais, se as pessoas pagam as rendas, se não pagam, se as rendas estão atualizadas como deveriam estar. Como é que responde a esta crítica relativamente à gestão da CDU em Almada, Manuel Pisco? E o que é que quer dizer mais da entrevista, se a leu? Se quer abordar isto pelo lado da perspectiva crítica, eu devolvo a crítica dizendo que em 2 mandatos há tempo suficiente para se regularizarem as rendas que estão historicamente degradadas e que não têm... Isso resolveu-se em Setúbal, e parecia que era um problema insolúvel. Andou-se muitos anos aqui também em Setúbal a pensar que isso não tinha solução. Como é que se recuperavam rendas? Mas resolveu-se. Os bairros, são 13 bairros sociais que há em Setúbal, e a regularização das rendas fez-se. E neste momento, quem não tem a renda em dia tem que ceder a casa para outra pessoa que possa pagar a renda e cumpra as suas obrigações, porque a renda está calculada em função dos meios, e não é por falta de meios. Se perder o emprego, se perder o trabalho, se perder o subsídio, qualquer coisa, não é por falta de meios que as pessoas perdem o direito à casa. Mas isso está controlado, ou seja, aquela situação das pessoas se aproveitarem, uma renda de €1, €2, €3, isso intervindo socialmente. É preciso ir para o terreno, ir para os bairros sociais e ir inventariar as famílias, ir ao contacto com elas e saber qual é a realidade social daquelas famílias. Esse é um trabalho moroso, leva tempo. Não é por fazer um despacho ou uma deliberação de Câmara que as coisas se resolvem. Isso tem que ser ao terreno, ver como é que são as coisas e inventariar primeiro. Se esse trabalho não foi feito nos tempos da CDU, se não foi feito no primeiro mandato do PS, se não foi feito ou se não está a ser feito no segundo mandato do PS, hão de continuar as rendas ridículas e irrisórias de €1 ou €2 ou €3, e mesmo essas não são pagas. Esse trabalho não é novo, esse problema não é novo em Almada, já tem havido essa queixa repetidamente. Mas da entrevista da Presidente, eu até fiquei, como fiz uma leitura rápida daquela entrevista, mas achei que é uma entrevista sincera, honesta. Aquela entrevista pode ser aquilo que qualquer Presidente da Câmara de um município, da cidade urbana maior, pode dizer. Tem os problemas comuns das câmaras. Tem a zona do Ginjal, está com um imbróglio todo o tamanho, porque mete uma série de entidades e depois é o domínio público marítimo. São os problemas que se passam mais ou menos em todo o lado, não é? Olha o problema que aqui havia com a Ribeira da Comenda. Eram as jurisdições que são de várias instituições e que depois ninguém as assume. E lá foi o que outra vez. A Câmara Municipal, que não tem jurisdição
sobre o domínio público marítimo, não é? Não tem intervenção, que teve que andar a empurrar o assunto e chegou-se a uma conclusão, até que felizmente num Tribunal Superior foi tomada uma decisão de que de facto os proprietários daquela propriedade não tinham direito à utilização e à proibição do usufruto público daquilo que estava na zona do domínio público marítimo da Ribeira da Comenda. Eu sei que isto é um processo moroso, mas implicam sobretudo o quê? Uma grande intervenção, uma intervenção muito voluntariosa das câmaras, dos presidentes das câmaras, sobretudo, não é? Que são as figuras que são vistas pelo governo e pela administração central como sendo as câmaras, os presidentes de câmara. E eu compreendo aquilo que a Presidente da Almada diz, aquela questão da cidade da água, aquilo está eternamente por resolver e por fazer, e nem sequer o parqueamento dos barcos de recreio se consegue ali fazer, porque se falta sempre um estudo de infraestruturas, e depois compete a quem? Olha, agora para não dizer que estou só a falar no município dos outros, é o caso do risco de queda dos rochedos na estrada das praias da Figueirinha, que está de ano para ano, já lá vai com 2 anos, sem que a Agência Portuguesa do Ambiente assuma responsabilidades, sem que o Parque Natural da Rábida assuma responsabilidades, e toda a gente sacode a água do capote. Porquê? Porque são instituições centralizadas, estão em Lisboa, não querem saber dos problemas locais. Eu batalho nisto há muito tempo, mas estes casos que nós falamos e tentamos empurrar por cima dos autarcas são de responsabilidade do sistema centralizado que temos. Temos que compreender isto. Aquilo que a própria... Lembro-me uma passagem dessa entrevista da Presidente da Câmara de Almada em relação ao PRR da habitação. Para alguns é uma bênção, para outros é um pavor, uma expressão assim, não é? É tal a complicação, e eu sei o que é que está a passar também no âmbito do PRR na segurança social, que é uma confusão, uma falta de critérios, uma aflição para aprovar seja o que for. Porquê? Porque nós temos administrações centralizadas, seja na segurança social, seja na habitação, que não estão ligadas ao terreno. Esta questão da estrutura centralista é uma coisa que impede a solução para os problemas de uma forma absurda, porque não há contacto com os problemas. Os senhores diretores, os senhores administradores destas instituições não têm contacto com os problemas concretos que tocam à população. E, portanto, olha, vamos pedir aos empresários, Manuel Pisco, olha, vamos para outra entidade. Temos que acelerar um pouco, ainda temos mais um tema para o final do programa. Passava agora a Ivan Gonçalves, porque depois, na outra ronda, conto ser o Ivan Gonçalves a começar. Ivan Gonçalves, sobre esta entrevista de Inês Medeiros, o que é que destaca? Bom, eu acho que é uma entrevista muito realista sobre aquilo que são os problemas com que hoje os autarcas se deparam e com aqueles que são as dificuldades, nomeadamente que nos vamos deparando em Almada, e há alguns pontos que eu não quero deixar de salientar. Por exemplo, no que toca à Margueira, este é um claro exemplo onde os poderes centrais não se têm portado bem com Almada. E aqui acho que essa crítica pode ser feita quer aos governos mais à direita, mais à esquerda, aos governos do Partido Socialista, do PSD, porque na verdade é um assunto que já devia estar resolvido. Nós já devemos ter os terrenos da Lisnave qualificados, e mais ainda, quando nós sabemos que há uma urgência tão grande, isto entronca com o tema anterior, quando nós sabemos que há uma urgência tão grande em que existam casas que as pessoas possam habitar, e portanto um terreno de milhares de metros quadrados que devia estar à disposição da cidade, neste momento não está. E aquilo que é facto é que o governo não se tem portado bem com o Conselho de Almada, com a cidade de Almada, nesse caso, e eu tendo a concordar aqui com o Manuel Pisco, no sentido de que os governos tendem a ser muito lisboocêntricos, e muitas vezes as cidades, os municípios que estão ao redor de Lisboa acabam por sofrer mais com essa macrocefalia da capital do que propriamente às vezes municípios que estão mais afastados. Ou seja, Margueira, que está ali tão próxima de Lisboa, em linha reta, eu diria que está a menos de 2 km do Terreiro de Paço, acaba por ser uma zona que é esquecida e para a qual os nossos governantes tinham a obrigação de ter outro tipo de atenção.
Nuno Matias, também um breve comentário a esta entrevista de Inês Medeiros, e eu realçava talvez este aspecto de a Presidente dizer que foi feita a regularização das rendas nos bairros municipais, sendo de um partido diferente, é do PSD, confirma que esta situação foi resolvida, parece-lhe que foi bem resolvida em Almada? Bom, vamos lá ver. Houve atualização das rendas municipais e penso que é algo que é fundamental do ponto de vista de lógica de implementação da estratégia local de habitação, até para que não existam utilizações menos corretas daquilo que é um princípio fundamental, que é quer as autarquias, quer o Governo Central, mas neste caso as autarquias, que até em alguns casos começam a receber competências descentralizadas por parte do Governo Central, têm que encontrar aqui mecanismos que incrementem a sua política social e consigam dar resposta às necessidades, mas que exista uma lógica de apoio para o desenvolvimento da vida familiar e para a capacidade de dar uma resposta e haver um desenvolvimento pessoal, profissional, que permita a que hoje quem necessita de apoio e merece ter esse apoio, e é importante que existam esses apoios sociais, seja um cidadão ou uma família que, na primeira oportunidade, tenha condições para que esses apoios sociais transitem para outros que vão ter também essa necessidade mais à frente ou que necessariamente ainda não a tinham tido. E isto tem a ver exatamente com aquela lógica que há pouco dizia, não tem a ver com a falta de sensibilidade social. É importante darmos apoio social a quem precisa, mas face aos recursos limitados que temos, é fundamental que se crie um sistema que permita apoiar quem precisa, mas que permita ajudar a que essas pessoas que hoje em dia precisam, mais à frente, consigam ter dado a volta e deixem de ter essa necessidade de apoio para que outros que necessariamente também continuam a precisar o possam receber. E a nível das habitações é igual, ou seja, nós não podemos encarar a habitação social como um princípio e o fim na intervenção junto de qualquer cidadão. É importante que a pessoa que precisa das casas, e necessariamente precisa das casas, e eu há pouco não queria chamar à generalidade das pessoas que precisam de casas oportunistas, mas há quem se procure aproveitar. E, portanto, é fundamental que se dê casas a quem precisa, numa lógica de que, de hoje à amanhã, essas pessoas que hoje em dia precisam, é importante que consigam ter a sua vida equilibrada para deixarem de ter essa necessidade e essa casa passar a ser entregue a outros que também precisam, numa lógica de sistema. E aquilo que nós não queremos é que a estratégia de habitação e a estratégia da ação social seja apenas para continuar a apoiar de forma acrítica e intemporal sempre todos aqueles que necessitam, sem tentar lhes dar a eles também valências e meios para deixarem de ter essa necessidade de apoio social, porque necessariamente, eu isso concordo com o Manuel, ninguém quer ter necessidade. Como é óbvio, se toda a gente pudesse não ter necessidade, não estavam a pedir esse apoio social. Agora, é fundamental que o sistema esteja pré-formatado para apoiar, mas sempre numa lógica de integração para desenvolver a vida social dessas famílias e dessas pessoas, para que este sistema funcione numa ótica de necessidade, por um lado, de resposta e, a seguir, adaptação e ajustamento que permita passar a apoiar outros que, necessariamente, entretanto, apareceram junto do sistema a pedir esse apoio. E essa lógica sistémica é que é fundamental que tenha uma resposta estratégica e, para isso, é fundamental, daí a necessidade de tal monitorização e fiscalização, para garantir que não acontece como, por vezes, somos testemunhas, que é um movimento mais organizado para a seguir ir pedir o apoio social, e essa lógica acaba por desvirtuar o sistema, porque muita gente que realmente precisa fica mais para trás e, portanto, é claro que a Almada já começou a dar algumas respostas, mas também não vale a pena escamotear, que muito ainda há por fazer, e eu há pouco dava o exemplo que não podemos apenas agora olhar este exemplo, que é uma responsabilidade direta do IRU por inação,
também há bairros clandestinos que têm estado a crescer em Almada, em que a Câmara também ainda não deu a resposta devida de contenção e de dissuasão para que este tipo de movimentos apareçam. Já estamos aqui apenas com menos de 6 minutos para o final do programa, já não temos manifestamente tempo para o último tema. A proposta do LIVRE para um entendimento à esquerda nas próximas autárquicas fica para o programa da semana seguinte, mas ainda temos aqui um terceiro tema que vamos falar um pouco, que é a taxa turística nos municípios. Setúbal já aprovou o seu regulamento, até na Assembleia Municipal. Ivan Gonçalves, a Almada tem um problema relativamente ao turismo, que é não tem camas, tem pouquíssimos empreendimentos turísticos. A própria Presidente de Câmara referiu essa condição, mas não deixou de dizer que apoia este princípio de os municípios terem uma taxa turística. Também lhe parece que é adequado que assim seja? Sim, vamos ver uma coisa. Os turistas são obviamente ter turismo é em princípio, uma coisa boa para o município, porque atrai novas pessoas, fomenta a economia e é também uma área, um setor de atividade que nós temos que apoiar, mas obviamente que tem também externalidades negativas, ou seja, era aí que eu ia, um turista quando está numa cidade produz lixo, consome recursos e portanto é normal que também contribua para o desenvolvimento desse território e tendo nós em Portugal, é verdade que em Almada existe um déficit de empreendimentos face àquilo que é a realidade da área metropolitana, mas lá está, nós não temos fronteiras definidas entre os municípios e é preciso olhar para isto do ponto de vista global e olhar para a área metropolitana como um todo. Neste momento a área metropolitana de Lisboa sofre uma pressão turística enorme e portanto nós não estamos na fase de tentativa de atração de mais turistas, é óbvio que se eles vierem um turismo até diferente, isso é bom, mas nós também temos que conviver com aquilo que são as externalidades negativas. E, portanto, nós estamos naquela fase em que, neste momento, as externalidades positivas e as externalidades negativas não é líquido percebermos o que é que, se não ultrapassarmos já o ponto ótimo. O Presidente da Câmara de Lisboa, salvo erro, até diz que sim, nós neste momento não precisamos de mais turismo em Lisboa, e aqui em Lisboa também... Ivan Gonçalves, peço desculpa por apressá-lo e até interrompê-lo, mas já temos aqui pouco mais de um minuto para... Acho que sim, Nuno Matias, de forma telegráfica, também concorda com esta estratégia dos municípios de criarem taxas municipais de turismo? Sim, claro, já o disse aqui neste programa, é fundamental até para que não estejam os cidadãos que recebem os turistas a pagar os custos que esses turistas deixam no território. Na mesma linha de Ivan Gonçalves. Portanto, é fundamental e é isso que estamos a estudar também na Câmara de Almada. Manuel Pisco, em Setúbal, é também isso, as pessoas começaram logo a falar que é mais uma forma de os municípios se financiarem. No caso de Setúbal, a receita estimada ronda os 400 mil euros. Acha que já temos essa necessidade em Setúbal de ter uma taxa turística? Claro que sim, claro que sim. Eu tenho sido vencido nesta ideia de criar a taxa turística desde há muitos anos. Quando estive na Câmara, sempre pugnei por isso, mas nunca, pronto, porque as pessoas entendem mal como? 2 euros, pagar 2 euros. As pessoas estão ao aeroporto, pagam um café, pagam 2 euros. Mas por um alojamento, por um dia, pagar 2 euros para o município é alguma coisa. Até porque em turismo é para as pessoas, é lazer. Não é uma despesa significativa para cada turista de per si, mas acaba por ser uma receita que vai minimizar os custos do funcionamento das cidades, das infraestruturas que têm custos, não é? E claro que as receitas servem para custear os serviços públicos. Há claramente um serviço público que é prestado quando há maior afluência turística, que custa mais ao município do que não havendo essa afluência turística. Portanto, é lógico que haja uma coparticipação do beneficiário do turismo, que é aquele que vai ver a cidade, que vai tirar proveito de Manuel, temos mesmo que ficar por aqui. Acho que isso é justíssimo e não e que se justifica. Só perde para demora. Chegamos então ao final da política local de hoje. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Nuno Matias voltam de hoje a 8 dias. Boa semana a todos. Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.